Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que apresenta o programa Amazonas Urgente. Vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na tela da Band Amazonas a partir das 11h30 da manhã. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de saúde da capital amazonense, Dr. Djalma Coelho, a quem eu agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, doutor, por estar aqui hoje participando da entrevista coletiva. O prazer é meu, como eu falo. Sempre que o espaço me for ofertado, eu sempre estarei presente, porque acredito que todo espaço dado para discutir ou então para informar a população ou para falar sobre as conquistas que existe dentro da saúde na pasta do município de Manaus, a gente vai estar sempre aproveitando e parabenizo a Band, porque, como eu falei, eu acho que essa sessão de espaço, ela é, além de tudo, uma responsabilidade social da empresa, né, da rede de comunicação. Sim. E quando eu acho que a população tem um interesse aí de saber muitas coisas sobre esse tema. O senhor falou aí em conquistas. Agora, no início do mês de junho, a Prefeitura de Manaus anunciou que continua, né, bicampeã do ranking do Previne Brasil, que é baseado em indicadores, né? Isso que a gente quer entender, assim, o que tem de especial na nossa saúde que a gente consegue atingir o primeiro lugar entre as capitais do Brasil e a única a atingir uma nota maior que 7, né? Que garante um selo também com relação a esse ranking, né? O Ministério da Saúde lançou o Previne Brasil em 2020, mas ele não vinha remunerando, financiando o resultado que os municípios tinham na realidade. Então, apesar do município não cumprir metas, o Ministério da Saúde pagava, ou paga, né? Na verdade, pagava esses municípios integralmente, como se eles tivessem cumprido todas as metas. Então, vamos lá, esse ranking traz para a gestão, para o município, uma contrapartida de um recurso financeiro, então, tem uma injeção de recursos do governo federal. Então, nós temos hoje a questão de 3 formas de financiamento da atenção primária, que uma que é a per capita, que é pelos cadastros, né, que você realiza, chama no CAD-SUS, lá no CAD-Web. É uma forma, esses cadastros, quando eles são qualificados, exemplo, uma pessoa que recebe um benefício social, exemplo, Bolsa Família, que trocou o nome agora, Auxílio Brasil, né? Trocou o município qualifica aquele cadastro, exemplo, o coeficiente por um cadastro é 1, dessa pessoa passa a ser 1,3, porque entende-se que essa pessoa está em vulnerabilidade social, que quando ela cumpre os critérios de receber um Auxílio Brasil. Se está recebendo é porque tem alguma deficiência ali, social, passa por algum tipo de mazela, habitação, algo do tipo. Tudo, habitação, a moradia, às vezes o saneamento, a alimentação, que aquela família tem recursos para se alimentar bem, a compra de medicamentos e tudo, que quando assim, o poder público não tem um medicamento que não tem na lista das farmácias básicas, a pessoa sempre está precisando comprar, então entende-se isso, então ele qualifica esse cadastro, isso é a primeira forma de financiamento. A segunda forma é o pagamento por desempenho, que aí é onde entra, é um volume de recursos, dentre esses considerado, pelo desempenho que o município bate naqueles indicadores. Aí são 7 indicadores.
do Previne Brasil. No total, quando o programa foi criado, ele foi criado para chegar a 21 indicadores. Nós estamos ainda na fase de trabalhar com 7. E esses 7, eles já eram, assim, eles foram segurados, né? Não progrediu devido à questão pandêmica que os municípios viveram e que foram afetados com esse cenário epidemiológico. Então, assim, foi muito ruim para os municípios darem conta das duas coisas, do Covid e dos programas ministeriais, dentre eles que estão inseridos dentro desses indicadores do Previne Brasil. Então, os indicadores são, número 1, o pré-natal, ligado ao pré-natal. Toda mulher ela tem que receber o diagnóstico de gestação com menos de 12 semanas e do diagnóstico até o término da gestação, ela tem que ser acompanhada com consultas frequentes, onde no mínimo tem que ter 6 consultas pré-natais. Então, isso é o indicador 1. O indicador 2 é o indicador que essas gestantes elas devem realizar 2 exames, e isso qualifica o pré-natal, que é o teste rápido de sífilis e o teste rápido de HIV. Qual é a importância disso? Porque se as mulheres receberem esse diagnóstico durante o pré-natal, o tratamento realizado impede que a criança desenvolva a doença intrauterina. Então, isso evita abortos, evita malformações ou evita a criança já nascer com HIV positivo, né? E assim, aí teria que fazer o uso dos remédios para o resto da vida em relação aos retrovirais, antirretrovirais. Então, isso é o indicador 2, que é a solicitação desses 2 exames. O indicador 3 é a assistência odontológica a essas gestantes. Então, toda mulher gestante, devido ao desenvolvimento de um ser intrauterino, ela é depreciada com cálcio, com alguns microelementos e tudo, aí pode dar gengivite, pode dar algumas coisas que desencadeiam outras doenças, inclusive sistêmicas. Então, é necessário que você tenha ali pelo menos uma consulta odontológica, tá? Pelo menos uma. Então, esse é o indicador 3. O indicador 4 é a colpostologia oncótica, então, voltada à saúde da mulher. Então, toda mulher entre 25 e 64 anos deve fazer o preventivo. Se essa mulher ela faz 2 preventivos 2 anos seguidos e dá negativo, ela pode levar até no máximo 3 anos para fazer um preventivo. Tá? O ideal é que seja 2, mas até 3 anos. Então, esse é o indicador 4. O indicador 5 é saúde da criança, é a cobertura vacinal de pentavalente e poliomielite, antipoliomielite. Então, esse é o indicador que o Brasil todo está baixo. Ele foi um critério de desempate, assim, agora, nessa classificação agora, e a gente começou a correr atrás, a gente recebeu a gestão, esse indicador estava 38%, e hoje nós estamos em 68% desse indicador. Então, e ele tem peso 2. Na média, ele tem peso 2. São 3 indicadores que têm peso 2, o resto tem peso 1, que é a saúde bucal, a vacinação e a hipertensão. Aí o indicador 6 é os hipertensos, é o acompanhamento de uma consulta e uma aferição de pressão a cada 6 meses de todos os hipertensos cadastrados naquela UBS ou naquela equipe de saúde da família, o EAP, que chama Equipe de Atenção Primária. E o indicador 7 é o indicador do diabético, que é uma consulta também clínica acompanhado da solicitação da hemoglobina glicada, pelo menos a cada 6 meses. Então, Manaus, dentre esses indicadores, ela conseguiu, com muito esforço, muito ajuste de processo de trabalho. Exemplo, uma das coisas que o município fez,
que nos ajudou bastante foi a criação, usando o Power BI. Então, ele criou com a inteligência dos analistas em saúde, criou ferramentas de monitoramento. Isso que eu ia perguntar, como é que monitora isso, né, para saber qual é o indicador que precisa melhorar, para se manter no topo, né? Então, a gente pensou isso no início da gestão. Ainda a secretária era a doutora Chádia Frasch. A gente começou a criar esse Power BI para monitorar em tempo oportuno. O que é que a gente via? Que não adianta eu tentar mudar após o Ministério entregar o resultado. Eu tinha que ter no município algo que eu pudesse acompanhar o trabalho já iniciado, em andamento. Para que você pudesse ajustar processos de trabalho, replanejar, fazer um ciclo PDCA, que a gente chama, replanejar esse processo de trabalho para reforçar indicadores que estavam baixos. Então, eu não poderia, sem essa ferramenta, a gente não tinha como direcionar RH, direcionar, às vezes, recursos. Então, é uma ferramenta que serve até para a gestão maior mesmo, em direcionar projetos, direcionar recursos humanos e direcionar insumos, recursos financeiros quando necessário. E em algum momento precisou fazer algum tipo de busca ativa para ir atrás daquele cadastrado? Isso, nosso Power BI, ele mostra até o ranking das unidades, as que têm melhores metas daquele indicador, por indicador, ou do ISF, que é o que tornou Manaus primeiro lugar, e ele faz filtro por o distrito de saúde, norte, sul, leste, oeste, o rural, e ele faz filtros por UBS, então dentro de um distrito rural, qual a UBS, o indicador por UBS, e ele ainda faz um filtro por equipe. Então, exemplo, uma equipe de saúde da família é montada por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos e 7 ACS, agentes comunitários de saúde. Então, todos eles têm um INE, que é um indicador nacional de equipes, e esse INE ele é avaliado. Então, eu posso filtrar até por exemplo, qual o ISF de uma equipe da estratégia. Inclusive, e aí o gestor dele vai lá E aí, em tempo oportuno, a gente pode, vendo as equipes que estão com má performance, que não estão tão eficientes... Precisam melhorar. Aí a gente chega junto e apoia. Né? Essa gestão tem um caráter mesmo apoiador. A gente tenta sempre agregar. Acolher, né? Acolher, agregar o que é que está precisando, capacitar a equipe novamente. Então, a gente fez muito esse trabalho durante o início lá do trabalho da doutora Chádia até agora. Continuamos a fazer porque é árduo, ou seja, a gente está numa linha ascendente aí dos indicadores, mas nós temos indicadores que ainda não foram batidos as metas. Aí daí você tira. A gente tem indicador que ainda não bateu meta e Manaus é o primeiro lugar. Então, como encontra as outras capitais que estão, assim, bem atrás. Defasadas, bem atrás. Defasadas, porque é muito difícil. A nota de Manaus foi 7,80... Não, 7,74. 7,74. E a capital que ficou em segundo lugar, 1 ponto de diferença, né? 6,86. Maceió? Quase 1 ponto. Se eu não me engano, Maceió. Quase 1 ponto de diferença. As capitais, elas, exemplo, o município do Amazonas que tirou a melhor nota do Previne foi Lábrea. Todos os municípios do Brasil são monitorados? São monitorados. Só que é óbvio que, assim, não se compara, não é porque eu sou secretário e representante da saúde da capital de Manaus, mas é porque não se compara, ou seja, um município que contém 52% da população do estado nele, com a demanda de habitantes. Exemplo, nós temos municípios no Amazonas que têm 12 mil habitantes, 18 mil habitantes.
Então, cada equipe de estratégia tem 4.000 cadastros. Então, você coloca 4 equipes, você tem ali a cobertura de 100% da atenção primária. Então, assim, e a outra coisa é que Manaus tem o que a gente chama a palavra certa não é roubo, mas é um sequestro de indicador, né? Então, assim, hoje a gente tem a competição dos hospitais privados, das clínicas privadas, dessas clínicas de consulta populares, laboratórios, farmácias. Se você entrar numa farmácia, tem lá que faz já uma lista de exames, de não sei o quê. Isso aí tira o cadastrado, ele não deixa de ser atendido, né? Porque ele vai por meios próprios. Próprios, muitas vezes. Porém, exemplo, só para colocar para a população que o município está assim, também um lema dessa gestão, é uma bandeira dessa gestão, que é dar acesso. Eu costumo dizer que o vínculo com a comunidade, a qual a unidade de saúde é inserida, ele só vai existir se tiver uma tríade, que é acesso. Eu não posso deixar a pessoa voltar. Se ela chegou a procurar, é óbvio. Se todo mundo resolver no mesmo dia, o próprio profissional tem um teto de atendimentos, mas eu não posso acolher, deixar já agendado o dia, ou seja, fazer todo o trabalho de acolhimento. Então, acesso, realmente, todos os dias, todos os serviços serem ofertados. Não dizer, só na segunda-feira que vem, só na terça-feira que vem. Todo dia tem que ter. Mas, assim, se já está cheio, lotado, alguma coisa, aí já deixa agendado para um outro dia logo. Mas tem que ter atendimento naquele dia, todos os dias. Tem que ter todos os dias, todos os serviços. A carteira de serviços da Censa tem que estar ofertada todos os dias. A segunda coisa é o acolhimento humanizado. Então, eu coloco aqui, você já voltou num restaurante que você achou ruim a comida, que o atendimento foi mal? Difícil. Geralmente a gente não volta, né? Então a gente não volta geralmente em estabelecimentos. E geralmente a população também não tem muita opção, porque é público, quando não tem dinheiro, ou é público. Vai sair de um, vai para o outro. Mas por isso que a gente... Mas mesmo assim, exemplo, às vezes é comum uma população assim, eu moro no bairro, eu moro na Betânia, estou dando um exemplo. Zona Sul. E minha tia, minha mãe mora no Novo Israel. Aí eu... Se desloca para a Zona Norte. Me desloco para lá porque lá me acolheram melhor. Então, é muito comum fazer isso. Sim. Você gera o vínculo, por quê? Porque quando você recebe acesso, acolhimento humanizado e assistência com qualidade e resolutiva. Quando você tem essa tríade, aí você geralmente vincula a pessoa. Se ela tiver qualquer problema de saúde, uma dor de barriga, uma infecção urinária, se ela se tornar hipertensa... Vou lá nos meus amigos. Vou lá neles, porque eu fui bem atendido. Me acolheram bem. Fideliza o cliente. Fideliza o cliente. Então, agora, essa é a bandeira da gente. Não é só um título, Previne. O que mais agrega junto à prefeitura, junto à cidade, claro, o bem-estar da saúde, da sociedade, mas o que agrega em questão de recurso, liberação de recursos e tudo mais? Eu vou pedir para o doutor Djalma Coelho responder essa pergunta. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui na entrevista coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário municipal de saúde da capital, doutor Djalma Coelho. Eduardo Galvão finalizou o primeiro bloco com uma pergunta. Sobre sobre as categorias vencidas, os critérios que foram alcançados pela Secretaria de Saúde do município, não é só um título estar entre a primeira das capitais, Manaus. Existe também o retorno em forma de recurso. Isso. E como que se aplica isso? Aplica em políticas públicas. Então, esses recursos, ele é justamente para ajudar... Na verdade, o Ministério da Saúde, ele nunca financia a saúde pública. Só abrindo parênteses, porque o Previne foi criado justamente em plena pandemia, em 2020, justamente para tentar impulsionar as secretarias a não desanimar, continuar nos trabalhos. O Previne,
é como se dissesse assim, ele força boas políticas públicas da saúde. Ele força isso. Está dizendo assim, quem trabalhar bem, eu remunero bem. Quem trabalhar mal, eu vou remunerar mal. Então, é por isso que é por desempenho. Se você tem um bom desempenho, você recebe mais. Exemplo, no primeiro quadrimestre, a gente recebeu aqui a parte do Ministério da Saúde, ligada ao financiamento do SUS, do Ministério da Saúde. A gente recebeu eles em Manaus e eles nos revelaram que Manaus foi, dentro da atenção primária, foi o município, não só entre as capitais, mas foi o município acima de 400 mil habitantes que mais recebeu recursos da atenção primária pelo resultado obtido. Então, a gente permaneceu em primeiro, provavelmente a gente tem aí também entre os primeiros, assim, os números que, dentre as capitais que mais recebem recursos, porque realmente é pago pelo desempenho. Secretário, o senhor citou um desses itens, desses índices do Previne Brasil, que é com relação à vacinação, né, a poliomielite e a pentavalente, e a gente percebe um esforço muito grande, tanto é que é peso 2, né, a questão da vacinação, para que seja colocado logo em ação uma maior imunização da população que talvez tenha ficado represada esses números por conta da pandemia, em um momento em que só se falava na vacina contra a Covid-19. Então, foi uma dificuldade, mas assim, desde 2017, final ali, a gente já viu uma queda nas coberturas vacinais em todo o mundo e em todo o Brasil. A Covid, houve uma polarização, uma politização dessa vacina pelo tempo de fases que teve que correr para poder ser já liberado para o uso da população, e as pessoas, toda essa polêmica criada, elas meio que usaram para contaminar as vacinas do calendário nacional de imunização. São vacinas aí que já têm décadas, né? E que tem prêmios. A eficácia geral de vacinas foi colocada em dúvida, né? Isso. Aí a gente assim, se volta para a população para dizer que a eficácia, vamos supor, de uma vacina antipólio, ela é tão boa que você não pega a doença. Diferentemente, vamos falar, da Covid, a eficácia não é tão alta, você toma a vacina e pessoas que tomaram a vacina pegaram a doença. Tanto que tem que tomar várias e várias doses, né? Para manter sempre os níveis de anticorpos mais elevados possível. E ela não é tão eficaz ao ponto de impedir você pegar, mas ela é comprovadamente muito eficaz, essa eficácia melhora quando você volta-se para quem está vacinado, é mais difícil de desenvolver uma doença na forma grave, necessidade de hospitação em leitos clínicos, necessidade de hospitalização em UTIs e ir a óbito. Então, a gente deixa aqui o recado para a população, por exemplo, Manaus estava até um dia desse, com 600 mil pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose e que já venceu o prazo determinado pelas notas técnicas, que são divulgadas nas redes sociais da Censa, nos Instagram, no site da Censa, da Secretaria Municipal de Saúde, e que passou para tomar a terceira. Passou o prazo já. Então, tem 600 mil pessoas atrasadas. É muita coisa. E eu sempre pergunto, você vê que já tem alguns estados com casos aumentados, os leitos lá já estão... a pergunta é... As máscaras, a flexibilização dos decretos... A gente está avaliando, por exemplo, se for necessário para a gente voltar, mas a arma principal contra a Covid é a vacinação. Exemplo, não existe nada que explique a mudança do cenário epidemiológico com a velocidade da cobertura e a ampliação da cobertura do vacinal. Então, isto é, como se diz assim, é uma medicina baseada em evidência, não tem o que explicar. Exemplo, nós estávamos restritos e começamos a vacinar. No momento em que a cobertura vacinal aumenta, os números caem, as mortes caem, o número de internação cai,
tudo. E como o Ministério faz estudos em relação a esse período entre uma dose e outra, ele indica essa terceira dose justamente para quando os níveis de anticorpos estarem caindo, essa terceira a meia-vida não cai. Levar. Por isso que, exemplo, a vacina da influenza, ela, como já foi feita há mais tempo, ela dura 1 ano. Então, todo ano nós temos a campanha da influenza. Inclusive, voltando agora para a população, o Ministério adiou, né? Era para ter acabado dia 3 de junho e vai até o dia 24 de junho. Então, você que ainda não tomou, faz parte dos grupos de idosos, acima de 60, gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, professores e trabalhadores da saúde, você procure uma unidade de saúde para tomar. Dia 24, o total de doses não tomadas por esses grupos, o Ministério encerra e a gente abre para a população em geral. E aí, geralmente, dura pouquíssimos dias. Né? E aí acaba. Aí, se essas pessoas que estavam inscritas naquele Grupo prioritários. Tinha total prioridade. Em 10 de agosto, procurar, eu queria tomar a vacina da influenza só ano que vem, porque a gente só entregue essas doses da influenza uma vez ao ano nessa época. E tem que vacinar o restante do público. E aí a gente, claro, não deixa a vacina vencer, vacina abre para o público em geral. Então, assim, voltando, a cobertura do cartão de vacinação nacional, que é pentavalente, poliomielite, hemófilos, pneumococo, assim, inúmeras outras doenças, trivalente, que é o que também está em campanha, que pega sarampo, todas, antipólio, são muitas vacinas, são ao todo 19 a 22 vacinas. Essas vacinas, os pais são responsáveis por isso. Inclusive, tem até aí um projeto do Ministério Público, né, Juntos pela Vida, que está apoiando aí a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fazer um trabalho de sensibilização em relação a melhorar a cobertura vacinal no município de Manaus e no estado como um todo. É importante a população entender a importância da vacina e a gente, como o senhor falou, tem visto isso na prática com a questão da Covid-19. O que é mais importante é a gente não esperar doenças que são imunopreveníveis ressurgirem no nosso meio para a gente tomar uma atitude de tomar vacina. Ou seja, algumas doenças elas são de transmissão pelo ar, exemplo, sarampo, e sarampo, uma mulher gestante pegando sarampo, ela leva risco ao bebê. E exemplo, ele pode já nascer com sequelas ad eternas, permanentes mesmo, né? Não tem tratamento para aquela lesão que o sarampo provocou. Então, é um risco muito grande para a sociedade a gente ficar na nossa zona de conforto, esperando um cenário epidemiológico mudar para que a gente tome atitude e ir vacinar o filho. A consciência só depois do... Depois. Exemplo, da mesma forma, eu sei que está próximo de encerrar, da mesma forma o Covid. Ou seja, será se essas pessoas que não tomaram a terceira dose estão esperando sair notícias? Manaus aumenta o número de internações de leitos, Manaus aumenta o número de leitos de UTI, o número de óbitos piora por Covid. Volta do uso das máscaras. Volta do uso das máscaras para essa população voltar a se preocupar em tomar essa terceira dose. Eu volto sempre, toda a oportunidade que eu tenho de falar isso, eu falo e convoco a população para procurar as unidades. Não vamos esperar esse cenário ser ruim para que a gente tome uma atitude. Doutor Djalma Coelho, a gente está chegando já com o Canal Livre aqui na Band. Quero agradecer, doutor Djalma Coelho, secretário da SENS, Secretaria de Saúde de Manaus. Agradecer, Eduardo Galvão, e a você de casa, por ter ficado com a gente aqui em mais um programa Entrevista Coletiva. Até a próxima semana.